O que não pode nos esperar nesse finalzinho de The Boys, cara? Eu vou até beber uma água aqui, porque é muito importante a gente se hidratar perante as perspectivas que a gente tem, né, da vez aqui, mas eu tô com a garganta seca. Eu gostaria de começar falando da Sábia, da Sage, porque esse desfecho do francês talvez seja ligado ao problema que ela tem com o amor. E, entre aspas, tirando esse problema da frente, ela tem uma clareza melhor para achar uma solução. Mas eu não duvido que ela esteja trabalhando para outro lado também. Agora, se ela tiver. É aquele problema que eu sempre falo. O problema de você usar a pessoa mais inteligente do universo é que o roteirista tem que ser mais inteligente que ela. Eu acho que até o Gaveta fala muito disso. Mas se foi isso, por mais doloroso que seja a solução, eu acho que funcionou, sabe? Eu acho que tem um tom legal, interessante ali pra se abordar em cima disso. De dor, assim, de você ir mais racional, e aí você fica mais instável. E aí é onde ela consegue ler segundo o que ela fala que é a fraqueza dela, entende? Mas eu queria que ela morresse. Assim, não adianta ela fazer isso tudo assim, eu acho que não convém ela continuar, não. Eu acho que vai ser. Acho que a gente vai trabalhar muito com essas três vertentes. É, vamos colocar os caminhos que a gente tem. Eu comecei falando da Sister por quê? Porque eu acho que ela é um. Eu falei das soluções, mas agora eu vou falar dos caminhos. Ela é o primeiro caminho. Querendo ou não, ela é o primeiro caminho. Sendo útil ou não, ela vai ser o primeiro caminho. Porque a conveniência do roteiro coloca ela como o primeiro caminho. Segundo, o, o antídoto contra o V. Esse eu acho que não vai ser tão útil contra o Homelander, mas talvez seja útil contra os outros supers, entende? Que vão ameaçar eles. Não vai. Pô, cara, com certeza o Deep vai fazer graça. O Old Lord vai fazer graça, entende? Talvez até a Ashley dê trabalho. Não sei pra que lado que ela vai virar nesse finalzinho de série, sabe? Mas assim, eu acho que pra, entre aspas, a classe abaixo, assim, ela vai ser útil. Talvez até pro Soldier Boy. Porque o Soldier Boy a gente vai lembrar que lá no começo da série ele se ferra um pouco e com certeza esse antídoto do V foi aprimorado desde lá. Terceiro caminho é esse urânio. Eu acho que esse machucadinho no rosto do Homelander pode ser muito interessante pra gente resolver ele, entende? E o quarto caminho, que eu acredito que, pelo menos tentado em algum momento vai, é a Marie Monroe com o poder dela, que é comparado ao do Homelander, mas que a gente não viu, né? Espero que a gente veja agora. De fato, em uma luta, assim, né? É aquela questão, né? É a questão da teoria do fã e a questão do que vai pra tela de verdade e tal, assim. Talvez a Marie Monroe não ser explorada vá muito de questões de contrato, cara, simplesmente. Pô, como é que vocês desenvolvem um personagem que pode derrotar o Homelander e não vai explorar os meus aqui? Não vai explorar o Butcher, não vai explorar a Starlight, entende? Não vai explorar a Kimiko, que tá todo tempo na série, você vai trazer uma menina do nada que resolveu o rolê? Então acho que tem isso, entendeu? Mas eu acredito assim que. Pô, vamos agora acertar nome a nome, né? O que, que eu acho que vai acontecer? Leitinho, eu acho que vai pro saco, invariavelmente, entende? A, a Kimiko também, sabe? Mas eu acho que ela vai ser muito importante, entre aspas, como tanque, seja lá de qual for o desfecho, entende? De abrir caminho, de chegar mais longe, assim. Outra coisa que eu acho que também pode acontecer é a consciência da Ashley voltar e ela fazer algo útil, entendeu? Ela deixar, de fato, alguma vulnerabilidade no Homelander, inesperada, porque ninguém espera nada dela. Outra coisa que eu também acho que pode acontecer é. Cara, assim, a Starlight, ela. Eu acho que ela é tão destaque porque ela pode servir como sacrifício, sabe? Ela
assim, eu acho. Putz, a Kimiko já perdeu o sentido da vida, né? Agora, Starlight, meio que tudo esse rolê ainda acontece por ela. Então, ela vai sentir. Ela já tá falando há muito tempo, tá sentindo o peso dessas coisas. Então, eu duvido muito que ela vá seguir em frente com esse peso. Eu acho que a única coisa que faria ela seguir em frente com esse peso é o Ryuk se sacrificar por ela. Eu não sei se isso vai acontecer, entende? Porque o Ryuk, eu vejo que apesar dele ser chato, insuportável em boa parte do tempo quando ele tá sem esperança, enquanto ele tem esperança, ele me soa como o cara que vai contar a história depois da briga, entende? Então eu acho que talvez o caminho do Ryuk passe por isso. O Butcher, obviamente, é o caminho do final, da resolução, entendeu? De fazer alguma coisa. E, cara, se pá, abraçar o Homelander, virar um monstro gigante tal assim, e injetar 500 mil V nele tal assim, pra ele levar o Homelander pra algum lugar pros dois morrer, entende? Talvez isso seja um caminho, talvez até a Maureen Monroe ampliar algum negócio nele, explodir pra dar uma merda colossal e ele e ele se ferrar no rolê, assim. Entende? Mas eu acho que assim, eu vejo que, pô, destino final. Vamos colocar assim, que galera que vai caindo pelo caminho. Leitinho, Kimiko, ou Starlight ou Rio, acho que um dos dois fica. Ashley, entendeu? Galera que vai caindo pelo caminho. Eu acho que a Sábia também vai cair no caminho. Eu não sei se ela. Eu não. Pô, acho que vai ser um pouco frustrante ela sobrar pro final, sabe? Pô, ela não sabia de tudo, entendeu? Ela tem um tom tão depressivo e tal assim. Seria lamentável ela achar um amor, né? Eu acho que ela pode acabar rolando no final, assim. E aí, tipo, no. Pô, talvez até a Marie Monroe, por mais que eu não queira ou queira ver mais ela tal assim, ela acaba caindo no meio dessa história também. E no fim, vai lá o Homelander, né, pra dar a solução final com o Butcher, pra dar a solução final com o Homelander, sabe? Agora, tem uma outra perspectiva que eu não sei se a série pode cair por esse lado, mas que eu acho bem possível, plausível de acontecer. Que é o quê? Que é dar errado tudo e o Homelander conseguir implementar o fascismo dele. Entende? Então, assim, todo mundo se ferrar e ser tudo em vão e assim, e aí vai ter que ser uma escrita muito boa, mas tipo, das melhores escritas de The Boys, daquelas escritas nível Tempesta falando que todo mundo, que todo fascista gosta das coisas do nazismo, só que não admite por conta do termo não ser legal. Entende? Umas escritas top, assim, tipo, pica mesmo de crítica, de tapa na cara, assim, pra justificar o Homelander sobressair sobre todo esse rolê. Eu acredito que é possível. The Boys mostrou que é possível isso, entende? Então, assim, não duvido que aconteceria. Não duvido que poderia ser um indício disso tudo, sabe? E. Mas outra coisa também, pô, Soldier Boy, né? Eu acho que ele. Ele pode ser útil de novo, entendeu? Então, assim, ele pode seguir em frente com a história. Mas eu não acho que ele vai ser o cara decisivo do rolê, assim. Tem um bombástico também, né? Pô, o bombástico depois de fazer essa merda que ele fez no antepenúltimo episódio vai voltar agora? Acho que não, né? Mas, e nem o. Cara, o Deep, ele é outro que. O Deep eu imagino que ele vai ser linchado em praça pública, entende? Sufocado, ele vai morrer que nem um peixe pulando, assim, cara. Seria maravilhoso acontecer isso com ele. O. O Stan Edgar pode ser um cara-chave, pode trazer alguma coisa assim que vai trazer um caminho para os The Boys inesperado, entende? Mas que isso pode custar também algum desses The Boys que eu falei ao longo do caminho. Talvez seja alguma coisa no sentido do, pô, o Leitinho, né? Fala, pô, depois que essa merda toda acabar, eu tenho a última missão, matar você lá no meio no dia do episódio do bunker dele, né? Talvez nesse episódio ele
ele dê cabo do Stan e acabe para dar cabo dele indo junto, né? Então você tem várias perspectivas interessantes, mas eu vou colocar pra gente encerrar aqui duas perspectivas de finais, né? Como a uma que eu já falei aqui, eu acho que um final triunfante pro Homelander, ele tem que vir acompanhado de uma reflexão muito boa, né, sobre as dores que isso pode acontecer pra gente que tá assistindo, entende? Da gente se sentir representado e, entre aspas, sentir a dor ao assistir uma coisa dessa acontecendo. E talvez numa perspectiva positiva pros The Boys, ser uma resolução, não digo heróica, assim, gigantesca, Marvel da vida, mas uma solução que encontre um modo, e aí é totalmente sonho poliano, que eu sei que, puta, não vai rolar, mas que seria talvez o ideal. Que é expondo como é nefasto a mentalidade e como as lideranças, né, do nosso mundo são nefastas sob a prerrogativa do capitalismo de fazer cada vez as pessoas sofrerem mais, de oprimir minorias, de vender narrativas que nunca vão se cumprir, de que tudo é bullshit e, e que o caminho da paz, sabe, tem que da paz e do bem comum e do senso comum deve ser o caminho das coisas, mas cara, eu acho que isso não vai rolar por um motivo muito simples. É uma série da Amazon, né? A gente tá falando de uma galera que a Amazon, né? Que, cara, se beneficia totalmente desse tipo de estrutura. Eu não acho que eles fariam uma crítica assim, entende? É... E também tem outra coisa, cara, sobre esse final. Vai ter, se prepare, reclamação de ponta solta, vai ter reclamação de roteiro preguiçoso, vai ter reclamação de, pô, não é isso que eu teorizei na minha cabeça, entende? Eu tô jogando perspectivas e expectativas e sim, são teorias. Só que, pô, se 5% delas se cumprirem do que eu falei aqui, é muito, tá. Tipo, talvez a solução que eu dei, tipo, sei lá, vamos colocar, eu dei solução ABC. Um pedaço da A, um pedaço da B, um pedaço da C se concretizem em momentos diferentes, ó, assim, é... e seja o caminho, sabe? Então, tipo, tem o Ryan também, né? O que que o Ryan vai fazer desse rolê? Será que o Ryan vai ser o novo líder? Vai ser o Bran do rolê? Pode acontecer. E vai ser terrível se acontecer. Mas é algo possível. Então, assim, vai caber muito do que escolheram pra ser o legado de The Boys como obra, sabe? É... Se vai ser uma obra voltada à crítica à sociedade estadunidense capitalista, ou vai ser uma crítica a esse conto de fadas de super-heróis que a gente fala aqui toda semana. Qual vai ser a perspectiva de The Boys, sabe? Que ela vai querer deixar pra galera. Eu acho que isso seja muito mais importante que qualquer resolução de personagem. E eu acho que, cara, eles têm muito lastro pra fazer muita coisa legal em cima. Fica aí saber se eles vão conseguir fazer isso acontecer, né? Então, eu acredito que seja isso. E te espero, sim, na próxima quarta-feira em um vídeo, assim que possível, para comentar esse final com vocês.